Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar com todos vocês em mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, hoje nós estamos gravando dentro de casa, num cenário um pouco diferenciado por causa da chuva. Choveu bastante essa noite e nós fomos impossibilitados de irmos para a rua. Então vamos gravar aqui dentro de casa. Não esqueça, meus queridos e amados irmãos, de rever as notificações, acionar os sinos, comentar e compartilhar. Meus irmãos, eu estou dando falta de alguns irmãos. Eu nunca fico perguntando porque eu não sou muito de investigar ou perguntar sobre a vida das pessoas. Tem muitos que vêm, comentam uma vez, some, comentam de novo. Esses a gente não se preocupa muito, mas a minha preocupação é com aqueles que estão sempre comentando todos os dias e de repente em alguns vídeos não comentam. O irmão Remo Anselmo, do Rio Grande do Norte, Natal. Espero que você esteja bem, meu irmão, e vários outros irmãos que são assíduos nos comentários e no último vídeo acabaram não comentando. Aí me traz uma preocupação de como está a sua vida, sua família, seu ministério, sua saúde, que Deus possa estar com as mãos estendidas sobre a sua vida, tá certo? E a vida de todos os irmãos. E aqueles que comentam, os que não comentam, enfim, a gente tem uma preocupação com a vida de todas aquelas pessoas que estão inscritas no canal Bíblia em Foco e levar até você a melhor informação, a palavra de Deus genuína e pura como ela é, e também de estar orando, intercedendo na oração intercessória sobre a sua vida e sua família. Eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração, os contribuintes que contribuem financeiramente com o canal Bíblia em Foco. Vocês são bênçãos de Deus na nossa vida, vocês não sabem o quanto vocês têm feito a diferença na nossa vida no sentido do quesito financeiro. E também agradecer a Deus pelas pessoas que têm orado em favor da nossa vida, família, ministério e saúde dos nossos projetos. A minha gratidão a Deus do fundo do meu coração a todos vocês. Às vezes eu vejo pessoas iradas e revoltadas nos dois canais, escrevendo no rodapé, chamando o pastor Levi de falso, de mentiroso, de falso profeta. Olha, meus irmãos, falso profeta, para ser, tem que ser aquele que profetiza. Eu, como não profetizo nada da carne, e se um dia eu falo profetizando pelo Espírito, não ando por aí profetizando, não ando revelando, então automaticamente, obviamente que eu não sou nem falso profeta e nem falso revelador, porque não ando revelando nem profetizando. Eu trago a profecia maior, verídica, que jamais vai falhar, que é a profecia da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos aí debruçados sobre os livros, decidindo, ainda estamos em fase de decisão sobre o estudo que nós vamos adentrar com os irmãos, tirando um pouquinho de reflexão, fazendo alguns trabalhos aqui na chácara e atendendo algumas coisas pessoais minhas nesse intervalo de um estudo, de término de um estudo que foi prolongado, para retomarmos com outro estudo. E aqui nós temos bibliologia, ofícios ministeriais, bibliologia. Temos aqui a história da igreja. Aqui nós temos a música dentro da igreja, ou a igreja e a música. Aqui nós temos esse assunto que eu vou deixar de fora por enquanto, que é a psicologia para conselheiros cristãos, como os crentes agem no sentido da psicologia. Aqui nós temos aqui o evangelismo prático, que eu já falei em outros vídeos, seria uma apostila de evangelismo e missões. Aqui nós temos também mais um estudo muito rico, que é sobre pérolas no casamento, que é um estudo familiar, sobre família, mas mais sobre escolhas, noivado, casamento e como se manter na vida, que é um estudo que futuramente também eu tenho vontade de estar ministrando. E aqui nós temos escatologia bíblica, que é um assunto profundo. Eu já não entrei com a escatologia, ainda, meus irmãos, porque a escatologia exige muito da gente estar parado e lendo e refletindo e falando e comentando. Então ela exige um cenário melhor, um ambiente melhor para a gente poder ministrar em paz, sem barulho dos cachorros, animais. Então, é por isso que eu ainda não adentrei na escatologia, mas eu quero, se Deus quiser, até para o final do ano, no começo do ano, entrar em escatologia. Já era para ter entrado em escatologia no começo desse ano, mas fui colocando outros estudos que eu achava importante, com estatutos doutrinários e tantas coisas que é necessário as pessoas saberem. Então, meus irmãos, eu pretendo o ano que vem ter se Deus me abençoar e abrir as portas, ter um ambiente, um quartinho mais fechado para mim poder gravar, impermeabilizar ele, colocar
alguns materiais que permitem a infiltração de som, para a gente poder levar uma mensagem de mais qualidade, não no sentido do Evangelho. O Evangelho que ele é do canal Biblinfoca, ele vai ser sempre desde o começo, é o primitivo, mas é o ambiente que traz mais qualidade no sistema de gravação. Minha gratidão a Deus, a todos vocês que têm nos ajudado de uma forma ou de outra. Eu quero uma palavra de oração, porque Deus tocou no meu coração muito forte semana passada de orar por pessoas que tenham problemas muscular, problemas de trombose, articulação, artrite, artroide, essas doenças aí que atacam nas articulações, varizes nas pernas, essas coisas assim que dificultam a locomoção das pessoas no caminhar. Eu vi várias operações, várias pernas cortadas e várias pernas que foram operadas. E eu quero orar em favor de você, onde quer que você esteja, mas é uma palavra de oração sem estender, uma palavra de oração com fé, com muita força, muita graça, e que você receba a oração bíblica, porque quem faz não é nós, quem cura não somos nós, quem opera não somos nós não fizemos nada. O nosso único dever é obedecer à voz de Deus e orarmos em favor daquelas pessoas que estão necessitadas. Muitos desses até vão ouvir o vídeo, eu nem sei onde você mora, não sei da sua situação, mas entendendo o que Deus nos pediu, eu quero fazer esta oração, ciente de que não é para ninguém chegar perto do celular, não é para colocar copo com água, não é para colocar nada, não é para fazer nada a não ser se ajoelhar ou de pé, onde quer que você esteja, orar comigo para que Deus venha repreender as enfermidades. Uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento de oração, meu Deus, eu chego diante da Tua presença, obedecendo a Tua voz, obedecendo a Ti, meu Deus, e entendendo que a Tua vontade, nesse momento, é curar alguém que faz parte das inscrições do canal Bíblia em Foco. Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde quer que estiver uma pessoa enferma neste momento, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha, meu Deus, colocar as Tuas mãos santas e mostrar o Teu poder através da cura divina. Que o Teu bisturi venha cortar nesse momento, Senhor, operando varizes, operando enfermidades nas pernas, nos braços, nas articulações. Que o Senhor venha arrancar toda a enfermidade, Senhor. Se ela esteja alojada no músculo, no nervo, no osso, na pele, no sangue, aonde quer que ela esteja alojada, que o Senhor venha neste momento, em o Teu nome bendito e precioso, repreender, Senhor. Meu Deus, opera as enfermidades que têm impossibilitado, as enfermidades que têm, meu Deus, causado tribulação, angústia para esta pessoa, que tem dificultado, Senhor, e impossibilitado esta pessoa de fazer as suas tarefas diárias. Senhor, dá alegria a esta pessoa que está esperando em Ti, Senhor, o momento certo de receber algo de Ti no campo da saúde, meu Deus. Opera a enfermidade que está alojada, que está escondida, que às vezes não são diagnosticadas pelos aparelhos da medicina terrena, mas Tu és aquele, Senhor, que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz. Nada pode estar ocultado debaixo do Teu santo olho, Senhor. Por isso, neste momento, meu Deus, eu Te suplico e Te peço que o Senhor venha repreender estas varizes, estas tromboses, Senhor, que tem tomado conta das pernas deste irmão e desta irmã. Que o Senhor venha repreender estas enfermidades malignas, as enfermidades diabólicas, as enfermidades normais, não importa a origem, não importa a espécie, ou de onde vem, ou de onde que está se originalizando este mal. Mas eu Te suplico em nome de Jesus Cristo. Repreende este mal, Senhor, que está alojado nos órgãos internos, no coração, no organismo. Senhor, repreende as enfermidades, os cânceres, repreende toda a enfermidade maligna. Meu Deus, repreende todo o mal que está, quem sabe, querendo atacar esta vida, esta casa, este lar, esta família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, obedecendo a Tua voz, entendendo o Teu querer, eu repreendo todas as enfermidades em o Teu nome, Senhor. Eu sei que nada posso, nada sou, nada tenho e nada faço, mas eu sei que tudo Tu pode, tudo Tu faz, tudo Tu tens e Tu opera a hora que Tu quiser, no momento que Tu quiser, e o momento pode ser esse para esta pessoa, meu Deus.
opera de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, arrancando esta inflamação, este mal. Jesus querido, secando esta secreção, repreendendo este mal, esta enfermidade. Senhor, não permita que mal algum chegue à tenda da casa desta família que não tem condições financeiras para adquirir, meu Deus, um plano de saúde ou recorrer à medicina terrena. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde. É o meu pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, por que eu senti de orar por vocês? Não senti. Deus automaticamente me mostrou para mim na noite da semana passada, que era para mim orar pelos inscritos do canal, que alguma coisa da parte dele ele iria fazer por vocês. E obedecendo à voz de Deus, nós oramos, pedindo que as mãos de Deus se estendam sobre as suas vidas e que vocês venham ser curados, restaurados, abençoados, e que muitos de vocês venham tirar de sobre vocês esses fardos pesados que são colocados sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, muitas das vezes trazida pelo sistema mundano, secular, trazida muitas vezes por um sistema religioso falido. Não estou dizendo a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo nunca vai falir, ela vai continuar atuante, militante e marchante. Mas às vezes o sistema falido coloca sobre vocês fardos e às vezes não tem poder, não busca mais em oração, não está unido congregacionalmente falando com a igreja e não tem mais força para repreender os males, as enfermidades, porque uma igreja, quando ela é atuante, militante, ela traz alegria, ela traz sossego, ela traz paz, porque ela entra no mundo espiritual abençoando as pessoas. E muitas pessoas que estão ligadas a estas igrejas, muitos deles estão doentes, enfermos, muitos deles estão cheios de problema porque não estão tendo força de reagir, de se alegrar e de receber a bênção de Deus. Minha fala hoje é sobre o aborto. Nós sabemos, meus irmãos, que o aborto está querendo ganhar um grande campo de atuação a nível mundial. Mas nós sabemos que não é de hoje que os líderes mundiais, que a liderança das igrejas vem discutindo o assunto, as instituições, enfim, os órgãos que são em prol da saúde vem discutindo sobre o aborto. Mas nós sabemos que o aborto é uma prática muito antiga. O aborto corre solto na sociedade americana, na sociedade europeia, já há mais de 100 anos. Tem um médico nos Estados Unidos que ele fez mais aborto do que viveu. Ele tem mais conta para prestar diante de Deus de minutos vividos em aborto do que de minutos vividos na sua própria vida. Então ele abortou centenas de milhares de crianças que as mãos dele assassinaram. Meus irmãos, quando alguém tira a vida de uma criança, independentemente de se ele for um pastor, um médico, um cirurgião, ou uma mãe, ou um pai que concorda, eles vão ser julgados por Deus, os que concordaram, os que efetuaram e os que estão querendo criar e formular leis que venham apoiando esse sistema de morte em massa dos bebês indefesos que não sabem erguer a sua mão direita ou esquerda para dizer: peraí, não coloca isso aí em mim, não aperta a minha cabeça com esse maquinário, não esfarela o meu cérebro, não toca nos meus órgãos, não enfia isso no meu coração. Ele não sabe dizer. É um ser indefeso, a recém foi ovulada, recém conquistou seu espaço no mundo da vida e veio, e aconteceu. Então ele está ativo, vivo, mas é indefeso. E as pessoas que agem contra esse feto, esse projeto, esse bebê indefeso, para mim são assassinos. Então a minha fala aqui hoje é que todos aqueles que estão lutando sorrateiramente, abertamente ou secretamente para oficializar e legalizar o aborto de uma forma ou de outra, para mim são assassinos, são bandidos. Se for pastor que apoia o aborto, para mim são pastores, bandidos e assassinos. Se for médicos, são assassinos. Se for a lei, se for políticos, são todos assassinos que estão tentando matar em massa crianças e seres indefesos que não sabem discernir entre a sua mão direita ou esquerda, que nem têm direito, nem chegaram a este mundo, ainda estão vivendo na dependência de estar ligado à sua própria mãe, à sua própria aquele ser que vai nutrir ele, porque ele é dependente 100% daquela pessoa a qual está ligado. Bom, minha fala também é para dizer o seguinte: no meu pouco conhecimento de vida e pouco que eu conheço de Bíblia, de Deus e de igreja, e de céu e de inferno,
e daqueles assassinos e daqueles que pelejam pelo bem da vida, por aqueles que querem destruir com a vida, aqueles que amam a vida, aqueles que lutam até o final, até a última gota de sangue pela vida, porque um pastor chamado jamais pode concordar com o aborto em hipótese alguma. E tem pessoas aí que se dizem pastores que estão apoiando o aborto. Bom, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que o bebê que está no ventre de uma mãe não é e nunca foi um prolongamento do corpo humano como a sociedade moderna, como as leis querem dizer e afirmar. O bebê que está no corpo da mulher não é um prolongamento do corpo humano como um cabelo, uma ponta de unha ou qualquer outra coisa. Não, ele é um ser independente 100%. Ele não depende daquele corpo para viver, ele é um ser independente, ele estaria até o presente momento, mas ele já é um ser independente, que dentro de 9 meses ele vai nascer e vai ter a sua própria vida. Vocês estão entendendo? Outra coisa que também a ciência moderna está discutindo e a gente vê por aí as pessoas tentando debater. Se uma mãe branca recebe no seu ventre uma semente de alguém moreno, vai nascer alguém moreno. Se é a mesma coisa, se uma mulher morena recebe no ventre dela a semente de alguém branco, vai nascer alguém branco. Então vocês podem saber que por A ou por B fica provado que aquela criança que está ali dentro daquela mãe é um bebê, é uma pessoa, é um ser, é alguém indefeso, mas não é um prolongamento de um corpo humano. É sim uma pessoa, independentemente 100% do corpo da mãe ou daquele pela qual ela está dependendo, tá certo? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, bom, não é de hoje que líderes evangélicos tais como Edir Macedo, talvez os papas, sempre lutaram contra a vida de criança. E mais do que nunca vão usar a religião, vão usar o sistema, os órgãos que lideram a saúde no mundo inteiro, para que eles venham entrar em consenso, em um denominador comum, eles venham legalizar o aborto num prazo aí bem ligeiro, porque nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo na face da Terra. Nós vivemos os dias derradeiros, os dias finais, onde a pandemia entra, onde leis estão sendo forjadas e criadas para ferir as leis de Deus e as leis da Bíblia Sagrada, tais como na área do lesbianismo, homossexualismo, casamento gay, adoção de filhos para gays e lésbicas e tantas outras coisas. Isso está escrito, que o espírito do anticristo nos últimos dias alteraria as leis. Vocês estão entendendo? Criaria leis que seriam segundo o seu próprio prazer e os seus deleites. E é isso que nós estamos vendo e percebendo. Mas por que eu senti de Deus de gravar com vocês? Por que eu senti de Deus de gravar com vocês esse vídeo? Porque é muito interessante, meus irmãos, o assunto que precisa ser comentado. Por exemplo, vocês raciocinem comigo. Essa mortandade das crianças sempre foi um plano diabólico na esfera da maldade que esteve no coração de Satanás. Nós percebemos o grande faraó. Eu não me lembro o nome das parteiras que livraram os bebês no Egito, mas se não me falha a memória, foi as parteiras lá de Faraó, que o Faraó forjaram o plano de morte dos bebês, e Deus usou um meio de livrar os bebês naquela época. Então a gente entende, meus irmãos, a gente percebe que o plano do diabo de matar as crianças e destruir as crianças, ele é antigo. Isso nasceu lá no Egito, tanto é que o rio Nilo é testemunha de milhares e milhares de crianças que foram jogadas de cabeça para baixo dentro do Nilo, no qual o próprio Moisés era para ser jogado, foi livrado, guardado pela sua irmã e seus irmãos, e a sua mãe, Joquebede, Miriam e o Arão, o pai de Moisés, e largaram ele lá no cestinho com 3 meses de idade aproximadamente, para livrar ele quando não conseguia mais esconder. Por quê? Porque a morte dos bebês estava instalada no Egito. Então a morte e o aborto é uma prática egípcia, uma prática pagã, diabólica, nasceu no coração de Satanás, no coração do diabo, no coração do faraó. Se não me falha a memória, a Cifra, Puace eram as parteiras, e ali Deus preparou, usou de forma tal que Deus pôde livrar aquelas crianças. Milhares de crianças foram livradas de cair no rio Nilo simplesmente por causa das parteiras que foram usadas por Deus. Sempre existe uma Cifra, uma Puá, uma parteira, sempre existe alguém que Deus vai usar no momento final ou no momento de Deus para livrar aqueles que são indefesos e inocentes. Não é como esses faraós usados pelo diabo que ficam operando e matando milhares de crianças, pastores assassinos que apoiam esse tipo de coisa, médicos assassinos. Não adianta vir com retórica, com oratória, com lábia e querer conversar que é esse mesmo caso. Esse simplesmente um caso especial é a mesma coisa que vai aconteceu com o casamento. Era para ter um caso especial dentro da área conjugal na igreja, que eles inventaram por imoralidade sexual, que Jesus falou que por imoralidade sexual poderia se divorciar e casar de novo. Mentiram a vida toda, porque nunca se ouve
Jesus nunca falou no sentido de que imoralidade sexual alguém podia separar e casar de novo. Falou que se a pessoa não tivesse mais consciência de viver junto por imoralidade sexual, ele poderia divorciar, mas não tem um versículo na Bíblia que diz que poderia casar novamente. Mas a igreja, os homens, o ser humano estragou a doutrina da igreja e estabeleceu essa regra. Então a gente percebe uma coisa, meus irmãos. Percebe-se o quê? Que isto é uma obra de Satanás, é uma obra do diabo. Então, a mesma coisa é esses casos. Mas é um caso especial, quer dizer, a mulher foi estuprada, ou a moça nova saiu de noite e foi estuprada. Então, por um estupro, como que uma mãe vai carregar no ventre dela uma semente de um estupro? Bom, nesse ponto tem duas vertentes. A primeira que eu entendo como homem de Deus e com aquele que luta 100% pela vida é o seguinte, que a mãe, nesse caso, ela está sendo mais egoísta ao extremo do que a própria criança, porque ela só olha o lado da mãe. O que a mãe, como a mãe vai se sentir, como a mãe vai se ver, como que a mãe vai olhar para a criança e saber que é fruto do estupro, mas não desfocaram do bebê em defesa e focaram na mãe. Não estão focando na criança. E o que a criança indefesa tem a ver com o estupro, com a maldade daquele ser que fez isso? E tanto é que está provado a nível de Brasil e de mundo que muitos frutos de estupro deram pessoas boas. Então aquela criança indefesa não tem nada a ver com a atitude daquele pai miserável e inescrupuloso que agiu daquela forma impensada, daquela forma leviana e diabólica. Outra coisa, aquela mãe sofreu, foi difícil para ela, eu sei. Eu entendo e sei, eu não sou mulher, nunca fui estuprado, me perdoe aqui a expressão, imagino que deve ser uma sensação das mais terríveis do mundo, mas não dá o direito de alguém achar que pode lutar contra aquele ser indefeso. Então desfocaram do ser indefeso e focaram na mãe. Então tem um orgulho 100% aí que volta só para a mãe. É óbvio, também deixa mais a dizer uma coisa, dentro dessa alta escala, existe umas 20% de mulheres que foram estupradas, porque vinham do trabalho, estavam no momento certo, atuando certo, mulheres que não mereciam nem ser tocada. E nenhuma mulher merecia ser tocada, nem mesmo as depravadas, mas entenda a minha fala. 20% talvez estavam no momento certo, foram estupradas trabalhando de uma forma terrível. Mas tem muitas pessoas que buscaram com as próprias mãos andar em lugares terríveis, não se cuidavam, e aí tudo isso vai trazer para dentro desse contexto a história de que essas pessoas, como é que eu vou dizer para vocês entenderem melhor, para não entender que eu estou apoiando em hipótese alguma, nada disso, sou 100% contra qualquer atitude que venha ferir as ordens de Deus, as regras e o ser humano. Mas entenda uma coisa, então focaram muito na mulher, na mãe, e esqueceram a criança, quer dizer, a mãe não pode carregar o trauma de que ela vai olhar futuramente para uma criança e vai ver que a criança foi estuprada. Se Deus der graça para ela, ela pode olhar para essa criança e ver nessa criança algo diferente, esquecer tudo que aconteceu. Eu penso assim, se ela tiver Deus na sua vida. Agora, a mãe pode carregar um trauma pro resto da vida de uma máquina dentro dela, explodindo a cabeça da criança, de uma agulha entrando no coração da criança, quando fizer a curetagem daquele sofrimento que ela passou, como se fosse alguém mexendo dentro dela, do organismo dela. Esse trauma ela pode carregar. Agora, o trauma de olhar para uma criança que nasceu vivo, simplesmente porque era filho do estuprador e ela esqueceu o passado disso, ela não pode olhar. Então fica aí meu desabafo, minha reflexão, meu pensamento e tudo que eu acho. Então isso nasceu no coração do Egito, do faraó, essa mortandade de criança. Os conselheiros de faraó sempre foram diabólicos, estavam do lado do trono real de faraó, sempre dando conselho, tanto é que quando foi para jogar os meninos de cabeça para baixo, não foi faraó. Faraó era usado pelo diabo, mas quem deu o conselho foi um conselheiro de faraó. E nós temos aí hoje os conselheiros do diabo dentro da igreja. Os conselheiros políticos mundiais, os conselheiros a nível na medicina, dos órgãos de medicina e tudo. Estamos cheios de conselheiros do diabo que ficam introduzindo ideias malignas e diabólicas para as cortes governamentais, para as cortes religiosas e tantos outros lugares onde reina e impera essa maldade terrível que é o aborto. No momento que nós estamos comentando aqui no meu vídeo sobre o aborto. Então entenda uma coisa aqui, meus irmãos, é inaceitável, inadmissível que um líder cristão concorde com o aborto, seja em qualquer área que for de atuação. Vocês estão entendendo? Um líder espiritual não pode de forma alguma se posicionar a favor de aborto. Em hipótese alguma, mas é porque a criança tinha defeito congênito, a criança ia nascer defeituosa. Bom, se a criança ia nascer defeituosa, não cabe a pastor, não cabe a ninguém interferir. É uma decisão da própria mãe. A mãe decide se vai até a frente, ou se tira ou se remove. Não é o pastor que decide, o pastor tem que pautar na palavra de Deus. Ah, mas foi um estupro, que são os dois casos mais comentados quando querem remover e abortar crianças.
nem por um estupro e nem por defeito. O pastor não decide, o pastor não tem que excluir ou absolver alguma coisa ou mudar os textos da palavra de Deus. Quem deu a vida, tira a vida. Nós não demos vida para ninguém, nós não morremos em Calvário, nós não demos fôlego de vida para ninguém, então nós não devemos tirar e retirar a vida de ninguém, porque não passamos de assassinos maldosos e bandidos espirituais quando concordamos com esse tipo de atitude. O meu vídeo é forte, eu vou falar tudo que está no meu coração, então esses líderes que estão por aí apoiando o aborto, esses líderes que não têm um conselho sábio, não passam de bandidos e assassinos. Ah, mas foi no estupro, não importa, vida é vida. E estou vendo muito egoísmo da parte da sociedade, o mundo caminha para uma destruição total. É bem plausível que venha mais destruição, porque Deus está angustiado com as atitudes. Quanto mais eles votam em corte essas leis malditas que ferem o sentimento de Deus, a palavra de Deus, Deus vai trazer mais calamidade e caos sobre esta humanidade doravante. Isso pode ter certeza, porque o coração de Deus e os olhos de Deus, as narinas de Deus estão entojadas de tanta imundície que a humanidade tem feito. A humanidade virou as costas para Deus de tal forma que não reconhece o seu Criador, não respeita o seu Criador, não honra o seu Criador. É a criatura querendo colocar o Criador debaixo dos seus pés. É uma inversão de valores terrível, extraordinária que nós vivemos na última hora. Mas eu e você, meu irmão, você precisa se manter na palavra de Deus, porque os dias são maus e você vai ser ludibriado por lideranças religiosas que são usadas por Satanás, porque está cheio de pessoas que verdadeiramente são imorais na fé, são imorais na doutrina, são imorais nos seus sentimentos e na sua regra de vida, no seu caráter, na sua personalidade, naquilo que formou a conduta desse ser humano. É um ser humano muito maldoso. Então eu queria falar para vocês, deixar isso certinho, correto, como eu penso, e como o povo precisa ouvir, para que nós venhamos lutar junto contra esse sistema diabólico que atua e opera no mundo, que é o sistema do império e governo do anticristo, de morte, destruição e caos total no mundo. Queridos e amados irmãos, também vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Por que eu estou interessado em falar isso? Isso vem me incomodando já, não é de hoje. Nós estávamos numa reunião da Igreja de Jesus Cristo em Curitiba e o pastor Ademar trouxe esse assunto. E nós tínhamos ali mais ou menos quase 20 obreiros de liderança dentro daquela reunião. E o pastor, ele queria que votasse o que ele achava. Ele queria que as pessoas concordassem com ele naquilo que ele concordava. Que ele concordava com o aborto por má formação do feto, má formação do feto do bebezinho dentro da mãe, e ele concordava em caso de estupro. E eu, naquela época, estava na reunião, e mais aproximadamente uns 20, 30 irmãos, líderes de ministério, líderes de igreja, de regiões. E o que acontece? O pastor queria que nós concordássemos com ele, porque ele era bem daquele tipo, se não concorda com ele, fica bravo com a gente, ou deixa a gente de lado. E eu nunca fui de concordar com ninguém na Deus é Amor, nunca fui de concordar com ninguém que estava errado na Assembleia de Deus. Eu sempre me levantei contra essas coisas erradas dentro de igreja. Eu nunca levantei a mão para apoiar divórcio em mais de 10, quase 12, 15 anos de Assembleia de Deus. 15 anos de Assembleia de Deus, mais 12 anos dentro de Deus é Amor. Nunca levantei para concordar sobre culto e revelação e tudo que era coisa que ele fazia errado contra o ministério, que às vezes a diretoria não queria que eles fizessem, eles faziam a nível de Brasil, por isso que eu digo que é uma igreja corrupta. Eles não obedeciam nem lá dentro de São Paulo, nem lá fora nos estados, e eu era contra, e eles não aceitavam, e ficavam contra mim. Então eu nunca fui de fazer conluio com homens e mulheres. Deus sabe do meu coração, que eu não vim aqui me aparecer. O que eu estou falando aqui hoje é o que eu sempre vivi dentro do Evangelho há 30 anos. Eu nunca concordei com práticas espúrias, erradas ou coisas que ferem a legalidade da palavra de Deus ou as leis terrenas que foram estabelecidas para o bem do ser humano e da humanidade. Nunca fui de concordar e não concordo. Tanto é que eu não concordo com aborto, em hipótese alguma, não concordo com divórcio, em hipótese alguma, a não ser que a pessoa vai se divorciar para ficar sozinha. Eu não concordo com roubalheira, com ser vergonhagem, com adulterar documento, com fazer conluio entre pastores para garantir cadeira, posição. Eu não concordo com nada dessas coisas, e é por isso que eu estou assim, que eu fui rejeitado e deixado lá. Mas glória a Deus por tudo isso, porque isso me fez ser hoje um homem com uma visão extraordinária, uma visão forte, me fez ficar forte, me fez entender. Hoje eu não me preocupo com mais nada. Hoje eu estou mais que nem o hino esse hino da harpa que o Júnior, o cantor Júnior, às vezes, que eu não querendo exaltar a moral dele, mas tem uns hinos maravilhosos que ele canta. Eu quero mais de Deus. Hoje, para mim, nada mais me interessa. Você está entendendo? Nada. O que me interessa é agradar a Deus, como sempre foi. E hoje, mais do que nunca, porque eu não sou o crente que sou hoje. Eu fui desde o primeiro ano, assim, entojado e repugnante com essas coisas. Eu sempre fui contra.
Desde o meu primeiro dia de fé até o presente momento eu sou o que sou, eu nunca mudei, eu não passei por uma variação de mudança dentro de igreja, não. Alguém pensa, agora o irmão está assim, pensando assim porque ele é mais velho, amadureceu, de forma alguma. Tanto é que há 15, 20 anos atrás eu ouvia dos meus líderes da Assembleia de Deus, tais como o pastor Luiz Antônio, que morreu, e tantos outros, Levi, tu tem que amadurecer, e naquela época eu estava novo na igreja, 5 anos, 10 anos, eu pensava amadurecer, aí depois de tanto para eles falar, eu entendi, amadurecer, eu tenho que aceitar o sistema que o mundo impõe, aceitar o mundanismo da igreja, se amadurecer na visão deles, e eu nunca quis amadurecer, até porque eu tenho duas visões sobre amadurecimento. Primeiro é que quando amadura demais, apodrece, e apodrecendo pode cair. E quando você é verde demais, você não tem conhecimento nenhum. Então você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter maturidade, você tem que andar no centro da vontade, você tem que ser uma pessoa que anda no centro do caminho, nem esquerda nem direita. Nós não somos extremistas e nós não somos liberalistas. Nós somos pessoas de Deus que queremos fazer o que é correto, o que é certo. Então aborto, e nessa reunião, eu me lembro que nós estávamos ali em 20, 30 obreiros, mais os selecionados, os mais chegados do ministério. E ele sempre passava nessa reunião para depois passar para todos os demais. E nós embargamos ali. Por quê? Porque ele esperava que nós em massa fôssemos concordar com ele. Porque eu via bastante ódio naquela conversa de que por estupro tinha que abortar. Porque ele não seria pai ou avô de um ser desse que nasceria da filha dele por um estupro. Ora, meus irmãos, e que também se a pessoa fosse doente, como é que poderia matar a mãe, coisa parecida. Ora, se uma criança, se uma mãe recebe no ventre uma criança que é doente, que não tem a formação congênita, no meu ponto de vida, no meu modo de vida, no meu parecer bíblico, e por conhecer o Deus que eu sirvo, eu sei que esse Deus que eu sirvo vai fazer alguma coisa para que aquela criança saia de uma forma urgente, pela medicina, ou tire antes. Isso é medicina e a mãe vai decidir. A mãe vai decidir junto, não é o pastor que vai interferir. E se a mãe decidir carregar, se a mãe estiver correndo risco de vida para morrer, Deus vai preparar que o médico remova isso antes. Vocês estão entendendo? Mas não sai por aí abortando e matando gente. Então esse é o meu modo de entender. E mesmo ali dentro, em alguns casos, Deus já fez e pode fazer um milagre, dependendo do que essa criança está passando na sua formação congênita, dela se escapar e ser um ser humano normal. Essa é a minha visão de Deus e a visão que eu abraçaria para minha casa, que eu sempre abracei. Por abraçar isso, Deus sempre me deu filhos saudáveis. Porque quando Deus perceber que uma pessoa tem sentimentos ruins, cuidado, porque nós podemos colher aquilo que nós semeamos. Então não semeie nada ruim, não semeie destruição, não semeie morte entre obreiros, não semeie maldade entre obreiros, não persiga ministério de ninguém, não concorde com coisa errada, que a gente no lavoura da vida pode colher aquilo que a gente semeou. Porque a lei da semeadura existe o seguinte, algo que você precisa entender e saber e aprender nesse vídeo. Semear é opcional, você semeia se você quiser. Agora colher não é opcional. Colher é obrigatório, vem junto com o pacote. Então tenha muito cuidado. Se você semear vento, colhe tempestade. Se você semear destruição, você vai colher destruição. Se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então tenha muito cuidado com isso. Porque eu estou vendo crentes e pessoas ímpias sofrendo no mundo, passando por angústias e tribulações intermináveis, dizendo, hoje eu percebi, depois de 50 anos, dando relatos dentro da igreja, cuidado, irmão, semeou, por que não ouviu a palavra antes? Por que não deu crédito aos seus pastores? Por que não deu crédito aos seus líderes? Por que não deu crédito aos seus pais? Por que não se humilhou? Por que não submeteu? Por que não entendeu? Por que não compreendeu? Então por isso que vem a colheita. Então tenha muito cuidado, a partir de hoje do Oravante, não semeie nada ruim. Entendo que o pastor Levi está dizendo para vocês, semeie coisas boas. Semear coisas boas não é ser capaz do diabo, concordar com tudo pecado. Ao contrário, é sempre se manter na sua posição livre de muitos problemas e confusão. Que esse mundo que as pessoas te trazem. Seja inteligente, sóbrio e viva uma vida decente na presença de Deus. Bom, e ali na reunião, um dos moços, um obreiro antigo, tinha acho que uns 40 anos de idade, naquela época eu também estava próximo a essa idade, ele disse o seguinte, eu não concordo. Foi um dos primeiros, eu e ele fomos um dos primeiros. Ele disse, eu não concordo. Aí, por que não concordo? Eu não concordo porque o meu filho, que hoje toca teclado na igreja, esse meu filho, ele estava condenado pela medicina. Condenado, e eles disseram que a minha esposa, eu não estou pregando isso aqui como via de regra, estou contando um exemplo, vocês estão entendendo? Um exemplo, não é que você faz o que você achar e que o médico achar lá dentro dos padrões, agora não mate as crianças. E ele disse, e era para tirar porque não tinha 1% de chance de vida. E hoje é um menino perfeito e é aquele menino que a gente conhecia. Então esse irmão falou, eu não concordo em hipótese alguma, porque eu sou pela vida até a última gota de sangue. Bom, não gostou muito de mim. A gente percebe que depois dessas reuniões assim, a gente começa a ser
isolado, deixado de lado, porque a gente não veio para concordar. E aí os pastores mais velhos, que receberam a cirurgia paga pela igreja, que foram apoiados, que eram amigos dele, fundação do ministério, caminhavam junto desde o começo, apoiando, levantando a mão, nem sabe do que estão levantando a mão e concordando. Eu estou com o senhor, porque tem pastores que têm raiva, tem pastores que têm ódio no coração, tem revolta, tem mágoa, tem pastor, você imagina, tem pastor que não tem nada de Deus na sua vida. Tem pastor que é mais frio, mais calculista, e tem mais ódio, mais raiva e mais mágoa de alguma coisa, situação ou pessoas, do que uma própria pessoa do âmbito secular. Tem pastores que têm mais revolta de determinada situação que um próprio padre, que um próprio médico. Não estou puxando para padre, que padre também está cheio de padre safado. Você está entendendo? Estou dizendo um ser humano que da sociedade que não influencia em nada. O pastor que era para ter 100% de influência, 100% amor, 100% perdão, 100% reconciliação, 100% regeneração, que é o que nós pregamos e é o que nós acreditamos e é aquilo que nós deveríamos viver, mas eles não vivem isso. Eles andam cheio de revolta, cheio de ressentimento, cheio de ira, querendo matar, destruir, pensando na ganância, no dinheiro, no poder, em vez de pensar no verdadeiro e santo evangelho cristão. Ali se levantou aquele irmão, contando o testemunho da criança dele, que tinha 1% de vida, 2% de vida, e o menino está perfeito, nunca teve um problema de saúde, a irmã ganhou, Deus fez um milagre, a criança dentro do ventre, tá? Aí veio vindo mais pessoas. Me lembro que se levantou outro pastor de Itajaí, a favor da vida. Me lembro que se levantou outro líder do Conselho de Teologia, dizendo que era a favor da vida, hipótese alguma era a favor do aborto, e leu vários versículos e provou que não se pode, de forma alguma, hipótese alguma, abortar uma criança, a não ser que seja por formação congênita, de acordo com o médico e a mãe. Quando a mãe está correndo 100% do risco de vida, aí fica para a medicina e para a mãe. Nós não interferimos nisso. E por que eu acho que isso é uma obra do diabo? Aí bom, para terminar, concluir essa parte para partir para outra, vários pastores ali não concordaram. Resumindo, maioria esmagadora ficaram pela vida, uns 10% ficaram pela morte. E o pastor foi decepcionado naquela situação. Então, vocês que falam de Davi Miranda, de pastor Ademar, vocês que falam de Luiz Antônio, de Humberto Schmidt, de Cláudio Silva, de líderes, Silas Malafaia, às vezes vocês não sabem nada. E a grande maioria dessas pessoas nós convivemos e andamos com ele. Então, meus irmãos, entenda que quem está falando tem que falar a verdade. O que eu falei aqui, eu falo para qualquer um, na frente de qualquer familiar deles ou de qualquer pessoa. Eu não tenho medo daquilo que eu estou falando, porque o que eu estou falando é a mais pura verdade. Vocês estão entendendo? Então, às vezes nós pregamos tanto o amor, mas nós não vivemos amor coisa nenhuma. Vocês estão entendendo? E aí nós estamos aí sendo idolatrados como o maior líder espiritual, o líder infalível, como alguns diziam. O pastor não falha, o pastor Ademar não falha, Davi Miranda não falha, fulano não falha. Ora, meus irmãos, todo pastor está sujeito a falha. Agora, cuidado em incorrer em erros que você biblicamente conhece e você está introduzindo dentro do sistema religioso para fazer a sua vontade ou puxar benefício próprio para você ou para lavar sua alma e seu ego daquilo que você tem ódio e raiva mesmo. Vocês estão entendendo? Então tenha muito cuidado. Não é o que eu penso, o que eu faço, o que eu acho, o que eu odeio, o que eu gosto, que vai fazer mudar os ditames da palavra de Deus. Você não muda nada. O que está estabelecido, estabelecido. Parece que vejo milhões de homens sendo julgados, descendo de cabeça para baixo para o inferno, porque destruíram a vida, porque quebraram ditames, desfizeram com as doutrinas, rebentaram com os preceitos de Deus, desfacelaram com os mandamentos, enfim. Porque a igreja hoje, a igreja de Cristo hoje, ela está desfacelada. Ela está desfacelada, os mandamentos estão sendo destruídos por uma humanidade, por pessoas que não têm respeito com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então fica meu apelo, fica meu vídeo, fica meu abraço, meu carinho, deixa eu concluir com você. Então ali não teve sucesso, a maioria esmagadora votou e pelejou pela vida. E é o que nós, pastores e obreiros, devemos fazer, lideranças religiosas, pelejar pela vida. Não é que algumas lideranças que se dizem religiosas, mas são lideranças religiosas que trabalham para o diabo, para o sistema do mundo, para os senhores do mundo, para destruir com a vida. Já vem há anos destruindo rituais e macabros vida de criança. Não é sobre isso que nós estamos falando sobre a verdadeira, que não existe religião, mas se existisse uma religião verdadeira, seria o caminho de Cristo, o cristianismo. Porque a religião verdadeira é Cristo. Aonde a religião verdadeira é ajudar os órfãos, viu? Não, isso aí qualquer religião faz. Isso aí foi uma força de expressão no sentido do que o apóstolo estava escrevendo. Não é para ser seguido como doutrina e mandamento. A religião verdadeira é ajudar o órfão e a viúva nas suas dores. Não. A religião verdadeira, se é que ela existisse, é Cristo.
Cristo é o caminho, não a religião. Cristo é o único que liga o homem a Deus e nada mais. Vocês estão entendendo? Então, meus amados, para nós concluir, isso vem de tempo. Porque o mundo é assim, ele coloca em pauta um assunto, uma pauta. E nessa pauta vem isso aí. É que a menina tinha 12 anos, é que ela foi estuprada. É que nem aquele sistema que eu falei antes para vocês, para nós concluir, que começaram lá. Por imoralidade sexual pode divorciar e casar de novo. Aí criaram um adendo. Podia divorciar. Jesus disse não casar de novo. Não tem um versículo na Bíblia que se pode casar de novo, mas eles botaram um adendo. E aí hoje são milhões de divórcios trazidos por uma incoerência. E quando essa lei entrou, eu disse para minha esposa, 25 anos atrás na Assembleia de Deus, eu disse para minha esposa, o que vai dar de mulher divorciada e pessoas que vão entrar como se fosse moralidade sexual para poder aderir um novo matrimônio, e outros vão fazer coisa errada em cima desse adendo, porque dizem, eu vou poder casar de novo. E outros já têm comum acordo, vão trair para poder se abrir e casar de novo. E assim vem agora, isso é um álibi que o diabo está usando para amaciar a mente do gado, da humanidade, para logo ele entrar com o aborto definitivamente a nível mundial. Então esse papo de que é por uma condição congênita de formação do feto, ou que é por um estupro, isso é um papo furado. Na verdade já estão matando criança há anos. E vão agora, com essas conversas, colocar em pauta para ir engessando e maciando o peito e a cabeça do ser humano a nível global, a nível de mundo, para que eles possam entrar com a mortandade, a redução de humanidade e a mortandade das crianças em massa. Nós somos anti-abortista, nós somos anti-divorcista, nós somos tudo aquilo que é anti a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Nós somos 100% palavra de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês em Cristo. Que Deus abençoe vocês em Cristo. Um abraço, fique em Cristo. Dá um abraço para os irmãos, João Levi. Fique em Cristo, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Se Cristo não voltar, nos vemos no próximo vídeo. Fique em Cristo. Falou com vocês, Pastor Levi Longaray.